Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan e PVC trazem informações aí de bastidores do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Agora, vamos falar do Palmeiras então, o mercado da bola também envolvendo goleiros, hein? Marcelo Lomba tinha chances ali de sair, propostas, sondagens de outros clubes, mas o Palmeiras acertou a permanência dele. E é isso, Hernan, como é que tá essa situação do Lomba com o Palmeiras? O Fluminense, né, tava de olho no Lomba, existia a possibilidade de uma transferência e aí o Palmeiras estava já pensando nessa transição de goleiros e estava conversando com o Gabriel Grando, do Grêmio, que é muito bom goleiro. Goleiro alto, pegador de pênalti, é um goleiro muito, muito bom mesmo, o Grande. E é jovem, né? É que hoje o titular absoluto é o Thiago Volpi, né? Pela experiência e foi contratado para isso. Então, como o Palmeiras acabou encerrando as conversas porque acertou que o Lomba permanece até o fim do seu contrato, então... Final deste ano. Final desse ano. Ele sempre faz contrato de um ano. O Palmeiras tem a cultura do Palmeiras hoje esses jogadores mais experientes, tipo hoje, ele, o próprio Marcos Rocha, foi o Felipe Melo lá atrás, sempre renovando um ano de contrato. E aí o Lomba fica até o fim do ano. O Lomba, além de ser um profissional extraordinário, assim, no sentido de dedicação e tudo, é um goleiro que quando ele entra no lugar do Everton, ele faz partidaças. Você não vê o Lomba sem ritmo, tomando gol em bola defensável. O Lomba sempre tem desempenho quando entra no lugar do Everton. Então, assim, e ele gosta muito do Palmeiras, a família adaptada em São Paulo, né? Os filhos estão começando a jogar bola, os filhos dele estão crescendo. Mas é possível que ele vá para o Fluminense no ano que vem. Então, tem essa possibilidade, mas não mais esse ano. Sim. Né? Não mais esse ano. O que o Fluminense queria era tentar o Lomba para o Campeonato Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes, e aí não vai. Ele fica, até porque o Palmeiras não podia ir para o Mundial com o Everton e sem o reserva. Então o Palmeiras mantém o elenco. Aprofundar nessa questão dos clubes, porque a gente tem aí os clubes, a maioria dos clubes está de um lado, certo? Estava apoiando o Reinaldo Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista de Futebol, que não conseguiu aí os critérios mínimos para colocar sua chapa, né, para jogo. Mas tem os 4 dissidentes ali, Vasco, Botafogo, Palmeiras e Grêmio. No momento em que a gente fala muito sobre a união dos clubes, para a criação de uma liga, para os clubes terem mais poder, inclusive é algo que eles reivindicam aí, né, para que o voto dos clubes tenha um peso maior. E também falando sobre outros aspectos, como a criação da liga, como eu mesma já acabei de falar, não era um momento de união? Claro que o voto é democrático, os clubes podem optar por outras opções. Mas como é que fica essa questão, hein? 4 foram para um lado e a maioria está desse lado. Isso não pegou mal de alguma forma, não? Para a Leila pegou. Para a Leila pegou e para o Botafogo pegou. Os clubes estão olhando torto para uma declaração do representante do Botafogo na reunião, que disse na reunião que o Botafogo se aproximou muito de Brasília no processo de possível banimento do Textor no ano passado. Ora, por que de Brasília? A CBF não é no Rio de Janeiro? Como assim o Botafogo se aproximou de Brasília? A CBF é no Rio de Janeiro. Isso então, a gente sabe a resposta. Mas por que se aproximou de Brasília? E a Leila também. Porque a Leila tem uma posição de coesão na formação da Libra. A Leila foi uma liderança fundamental no processo da criação da Libra, da fundamentação da Libra e da discussão dos conceitos da Libra e da negociação dos direitos de televisão. E a Leila não tem obrigação nenhuma. Ela não tem obrigação nenhuma de ir com a maioria, como o manifesto do Palmeiras deixou claro. Evidente que não. Mas isso também, do outro lado, tem gente que vai olhar para ela e falar assim, mas pera um pouquinho, você não está lá com a gente? Então tem gente olhando assim, sim. Como que isso tem sido falado, Hernan, entre os clubes? Isso é falado, na verdade? Isso é falado. Isso fica muito a cargo dos cartolas. Por exemplo, o PVC falou da importância da Leila Pereira na Libra. O representante é o Júlio Casares, que é o cabeça ali da Libra. A questão toda é que, assim, isso não é só
Clube A, Clube B, são todos os clubes. Quando você conversa com os clubes em relação a fazer um movimento em bloco, de estarem juntos, essa situação da Libra e também da LFU, da Liga Forte União, há um comentário de bastidor de que está muito próximo de ter o acordo, das conversas evoluíram muito nos últimos tempos, mas quando você tem alguma coisa relacionada à CBF, e aí aquela coisa do critério de cada clube, sempre vai ter racha, né? Porque assim, cada clube, cada presidente de clube olha para o seu quintal. Então, ou para o seu umbigo. Para o seu umbigo, para o seu quintal, como queira. E acontece isso muito. Então, o fato de você ter uma linha de pensamento fica mais forte quando você tem alguma coisa na questão da CBF. Quando você pega a unificação das ligas, isso já era para ter acontecido há muito tempo, e o racha vem acontecendo há muito tempo. Agora, né, é o que eu ouço de bastidor, que vai ter ali a união dos dois, né? Mas eu só acredito vendo, como diria o Silvio Santos. E aí, quando você tem uma postura dessa, né? E é um direito da Leila, dos clubes também, porque faz parte do jogo democrático. Mas quando você tem uma postura dessa, talvez essa união se enfraqueça um pouco. Tudo, eu já falei essa frase umas 14 vezes nas últimas 2 semanas. Tudo na vida tem ônus e bônus. O teu bônus é ter o direito de fazer assim, não, eu não vou com a maioria porque eu não concordo com a maioria. Beleza. Mas a gente não estava junto, então você fala, então não estamos juntos. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. É um direito dela. A única contradição que eu aponto, e aí é um ponto de vista meu, é uma opinião, não é? É o seguinte, a Leila disse no domingo, né, o Palmeiras manifestou que a Leila estava declarando o quê? Que ela entendia que o candidato Samir Chaldi era o que se afinava mais com a sua plataforma, que é a plataforma que ela defende na gestão do Palmeiras. Tá. Uma coisa que a Leila defende profundamente na gestão do Palmeiras é o fair play financeiro. O Samir Chaldi foi incapaz de falar o que é fair play financeiro. A gente falou sobre isso ontem na entrevista dele para o Charla, né? Então, essa é uma contradição. Vamos ouvir o que disse Luigi, do Palmeiras, sobre o Palmeiras que vai enfrentar o Ceará. Mas já com uma situação boa, venceu fora de casa o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Fico feliz, quando estou em campo ali eu procuro ajudar a equipe. Amigos e amigas palmeirenses, na melhor forma. E sempre estou à disposição aí para quando chegar a oportunidade eu dar meu melhor. Cara, a fome de jogo eu tenho muita, então sempre que estou em campo eu gosto. Converso com a comissão ali, sempre me deixa solto ali quando eu entro em campo, sempre me deixa à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Sobre o Palmeiras e Ceará, vai ser um jogo muito aguerrido, ambas equipes muito fortes, vai ser um jogão e espero que a gente saia com a vitória. Muito bem, tá aí o Luigi falando, vai jogar o Luigi nesse não time titular do Palmeiras, reveza todo mundo, ele vai pro jogo. Quinta-feira ainda é muito cedo pra gente mas falar. Tá falando hoje e tal. Muito cedo para falar de time pro jogo de quinta-feira. Tem algumas pistas, né? Veiga, Felipe Anderson, Marcos Rocha e o Vitor Roque devem estar em campo. É possível que volte Bruno Fux, não se sabe qual é a condição do Murilo, se ele já está apto a fazer sequência de jogos assim inteiras, né? É possível que você tenha uma zaga com Fux e Murilo, Marcos Rocha na direita, Vanderlan do lado esquerdo, e o Aníbal vai voltar para o Martínez descansar. Eu tenho uma dúvida se ele dá ritmo para o Evangelista ou se ele mantém o Rios, que está suspenso contra o Flamengo, ou põe o Rios 60 minutos e depois deixa o Evangelista entrar no final do primeiro tempo. Tem uma preocupação enorme da torcida do Palmeiras com relação ao Paulinho, que ele jogou, a programação era 35, aumentou a carga para 60, ele jogou contra o São Paulo e sumiu. Não foi mais relacionado. Bom ponto, né? Porque ele jogou bem, parecia desenvolto, mas não foi dentro do escalonamento é estranho zerar de novo, né? Ele está no nível 4 de recuperação, que é liberado para jogar, mas com controle de carga. Porque, eu vou repetir, ele teve um problema na perna, essa fratura por estresse foi gerada por uma inflamação, e essa inflamação não pode, o Palmeiras não pode, o Paulinho não pode deixá-la voltar, porque aí pode fraturar de novo
o osso, né? Com o osso é diferente, tem que ter controle de carga e também uma preocupação com a questão física. No Palmeiras, a informação que chega é: estamos todos tranquilos com relação ao Paulinho, está dentro do esperado. Essa é a informação que vem. Agora, o controle de carga, quando você aumenta, isso ninguém me disse, mas é simples de entender. A programação era 35 minutos, seguiu a programação. Passou para 60, sumiu, sentiu. Alguma Tá coisa. na cara. Sentiu. Tá na cara. Entendeu? Senão, ia aumentando. Senão ia aumentando. Aí vai ter que dar um passo para trás. E o passo para trás foi dado. Descanso, repouso. E agora, provavelmente, ele vai jogar alguns minutos contra o Ceará e contra o Flamengo. Tá sendo feito assim com o Paulinho. Vai, testa, volta, dá um passo para trás, dá um passo para frente, anda, para que ele esteja 100% no Mundial. Uma Muita coisa gente que eu queria só entender, se o Massa pudesse me ajudar, por que tia Leila está ao contrário de todos os times, todos os clubes estão de um lado e a tia está do outro nesse negócio da CBF? Não está muito claro isso, né? Não tá. Para mim... Tô tentando entender, tá muito estranho isso. Nem cara. comparecer, ela está comparecendo às as reuniões. reuniões, né? Aí tá apoiando o presidente da Federação de Roraima, né, que deve ser candidato. Não, Mas daí teve, nem da teve a reivindicação. reunião que os clubes se reuniram lá Para fazer as para reivindicações. fazer as reivindicações que eles querem, sobre o Palmeiras- calendário e tal. Foram 38 clubes, entre Série A e Série B, 2 não foram, Palmeiras e Remo. Veja, eu não sei, essas questões, eu estava até conversando com o pessoal dos meus apoiadores aqui, do canal, essa questão política da CBF, ela precisa de um pouco de cautela antes que eu saia aqui falando coisas a respeito de posição de um e de outro. Por quê? Porque ficou claro para mim que ela vai apoiar o presidente da Federação do Acre diante de propostas que o Palmeiras tem feito. Não é de hoje, né? Lembrem-se que o Palmeiras tentou diminuir o estadual. Tentou mudar o regulamento estadual. Não conseguiu. Certo? Mas pelo que ele falou, não vai ser ele que vai fazer isso, porque ele é a favor dos estaduais. Tá? Ele quem? O que o Palmeiras deixou claro para ele é o que o Palmeiras quer para apoiá-lo. Mais protagonismo dos clubes, calendário com redução dos estaduais e fair play financeiro. Então, mas essas foram mas as isso estava nos condições. clubes. Esse negócio com os Então, clubes. Não, por quê? isso ele deixou. Isso o é Palmeiras entrevista de- dela no Globoesporte.com. Palavras dela, aspas dela. É como certo? se ela tivesse já passado o recado para apoio, mas aí quando os clubes outros todos se reuniram, ela não Isso eu compareceu. não sei por quê. Eu não tenho informação por que ela não foi. Não se posicionou nesse... Tá misterioso isso ainda, né? Porque, de fato, as coisas que os outros clubes pleitearam são essas aí. Essas Fair play aí. financeiro, Que estão- regulamento de estado do brasileiro, e tudo, regulamento não, calendário e tudo mais. Eu chamei o Chalde de Jamil. Jamil Chad. Jamel. Não, eu chamei de Jamel Chalde. Meu Deus. Jamel. Lembra da caninha Jamel? Claro. Então. Troquei clássico. tudo ontem na live raiz. Precisava entender esse Eu movimento acho assim, dela, eu acho que vai todo mundo contra quando vai o Chalde para a presidência e do outro lado é o Reinaldo e as pessoas acham que seria bom o Reinaldo. Não acho. É. Não é o caso. Não, eu sei. Mas- eu sei. mas- É igual o sujeito que é contra o sistema. Eu sou contra o sistema, ele vem e faz plaquinha. Sistema! Faz críticas justas ao sistema. Aí ele entra no sistema e vai brigar até o fim da vida dele para não sair mais. É isso. Porque Mas a vida dele melhora, entendeu? Nesse movimento dos clubes, as duas frases que mais eu curto, que me chamam a atenção é: sem clube não existe futebol Sim. e ninguém torce para a federação. E é uma verdade. Perfeito. As Óbvio, pessoas torcem por óbvio, clubes, claro, cara. evidente. E sem clube não existe futebol. Então, eu acho não que essa sei briga é muito aonde boa. ela quer chegar com essa posição. Tá estranho. Não sei, mas a gente vai saber já já. Mais cedo ou mais tarde ela vai... Ela apoiava o Edinaldo, estava claro, lembra? Sim. Ela falava dele. Eles estavam juntos lado no a lado congresso total. da FIFA Quando surgiu tudo quando surgiu a notícia, lá no Paraguai, lá junto com o presidente da Comebol. Então, mas até aí tá com o Edinaldo, sei lá, por parceria ou... como que se fala quando você... aliança. Não, quando você tá com o cara até o Relacionamento. final. E ela tava com ele até o... E sempre falou, tá tudo bem. Lealdade.
É lealdade, eu tava fugindo a palavra. Mas o que me pega é ela tá indo com o próximo que ninguém tá indo com o cara. Isso daí me pega um pouco. Não com o Edinaldo. Então, pra mim, no fazia jogo sentido. político não me pega nada. Se é o cara que tá eleito, eu vou nesse barco aqui, porque É. ali, nesses 38 clubes aí, daqui meia hora já estão brigando entre si. É que, na verdade, e o pior do Certo? que isso, os votos dele são peso 1 e as federações peso 3. Né? Essa é outra reivindicação desse Ok. documento que esse grupo fez. Quando que a é Leila eles mudarem- Pereira fala na matéria do GE, mais protagonismo para os clubes, criação da liga, ela coloca isso claramente. Tem sido Então, essa a postura dela. O que tem sido, até por isso que é estranho, Estranho. essa Exato, posição isso dela de não estar aí Isso é, ok. alinhado com os outros. O que vai acontecer é que os outros vão acabar votando, vai ser candidato único no Chalde, e aí, sei lá, né? Mas se eles fizerem uma coisa, ó, a liga tá criada, vamos pra briga. Seja qual for jurídica e tal, tudo bem que a FIFA só atende a CBF fala, ó, tudo que você precisa aqui de FIFA é comigo, viu? Tem que passar. A CBF vai estar muito grande nessa briga. Sabe como muito se grande. resolve isso? Grana. Como? A liga paga a CBF para ela não encher o saco. É simples. É simples. Mas a forma que o sujeito tem de perder protagonismo, qual é? Dinheiro. Mas é que é a gente simples. sempre fala, né? Cuida das seleções, Então. entendeu? Aí É que liga- dentro a de uma liga hierarquia, precisa- tudo que a Ok, liga eu vai entendo fazer, isso. ela vai precisar ser do Mas- tipo, quando vem o transfer ban da FIFA, não vem pro clube. Eu sei. Ela bate na CBF, o transfer ban bate na federação Ela que só vai... quer o dinheiro limpo, ela Isso. não quer cuidar de nada. Então, mas quando você pensa na liga, ela é um objeto jurídico, um CNPJ diferente, que vai trabalhar ao lado da CBF. A Premier League trabalha ao lado da Federação Inglesa. Não é diferente. Tem coisas que a Federação Inglesa não se mete. E tem coisas que a Liga não se mete na Federação Inglesa. Por exemplo, seleção não é não se metem, certo? Mas eles caminham juntos. Nesse modelo de organização, eles caminham juntos. Para o Chalde ficar sussa, ele vai ter que receber um quinhão do que a Liga arrecada. Certo? Ele não, a entidade, a instituição. Sim. Certo? E Só pra aí, deixar claro. só para deixar claro, ele também, porque ele vai ter salário, entendeu? Então, assim, se a Liga se organiza e fala, olha, é isso aqui que nós temos, queremos organizar os campeonatos, arbitragem, está tudo com a gente, certo? O que o Chalde vai dizer? Beleza, tá feito. A gente topa, eu cuido da seleção brasileira, eu cuido do desenvolvimento do futebol no Brasil, Série C, Série D, né? E vocês me repassam X. Aí é que está a parada. Agora, pergunta para a Liga quais os planos dela para arbitragem, por exemplo. Eu vou falar para vocês. Eu tenho perguntado. Olha, uma das coisas boas de estar no Finanças do Esporte, que é toda sexta-feira de manhã lá na outro CNPJ, é que eu tenho aprendido muito com o Rodrigo Matos, com o PVC, com o Igor Siqueira, que são caras que estão diretamente ligados a essas questões políticas de organização financeira e tal. O que fica claro, eu tenho conversado com várias pessoas, tanto da Liga Forte como da Libra, conversei bastante lá atrás, faz tempo que eu não falo com eles, mas a pergunta é assim, ó, você está no telefone com o cara, pega o telefone aí, pergunta para mim, Liga, como é que vai se arbitrar? Eu perguntei. Papo vai, papo vem, dinheiro, organização, autarquia e tal. A pergunta é essa, como vai ser a arbitragem? Como vai ser a arbitragem? Veja bem. Quando entra o veja bem e o que o cara precisa pensar para responder, a resposta é essa, não temos nada. Esse documento, não tem nada. Essa reivindicação desses 38 clubes tem arbitragem. Claro. Solicito arbitragem profissional, Sim, aquele papo o Palmeiras também quer isso. Eu só não entendo por que ela não está junto desse No front, grupo. né? E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras pela Copa do Brasil, que é a equipe do Ceará. A equipe do Ceará que vem para São Paulo precisando vencer o Palmeiras, né? Já que o Verdão saiu vitorioso lá pelo placar de 1-0. Mas no Campeonato Brasileiro a equipe está muito bem. Está na 5ª colocação do campeonato. Em 9 jogos conseguiu 15 pontos. Para uma equipe que recém subiu da Série B, está fazendo uma excelente campanha. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos da equipe do Ceará
tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. A única derrota que eles tiveram foi para o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. Os outros jogos foram do Campeonato Brasileiro, onde conseguiram 2 empates e 2 vitórias. Já em relação aos confrontos diretos, o Palmeiras sai muito superior em relação ao Ceará. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e somente 1 vitória do Ceará na temporada de 2022 pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui nessa imagem os 3 principais jogadores da temporada de 2025, segundo o Sorfa, os que tiveram melhor desempenho. Matheus Bahia, 7.34, Lucas Mugni, 7.16 e Fernando Miguel, 7.15. Enfim, essas são algumas informações da equipe do Ceará, que é o próximo adversário do Verdão, que precisa somente de um empate para conseguir a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, e até o próximo vídeo. Valeu!